Glória a Deus. Nós vamos já entrar na palavra em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos retomar o que falamos semana passada via online e avançar um pouco mais. Então, em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. Você já encontrou? Glória a Deus. Vamos lá. Todos já munidos da sua palavra. Filipenses 2, do 5 a 11. Diz assim, eu vou ler na versão a mensagem, ok? O texto no original, nas versões mais tradicionais, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Na versão mensagem diz assim: tentem pensar como Jesus Cristo pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição. De modo algum, quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. Foi uma hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, aleluia, Deus exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Pai, do Deus Pai. Amém? Esse é o texto de Filipenses. Mas eu queria ainda avançar em João, capítulo 10, e eu vou ler agora só na tradicional, para que você me acompanhe, porque eu quero ler depois novamente essa versão em Filipenses. Em João, capítulo 10, nós conhecemos bem esse texto, versículo 11 em diante. João 10. Perdão. Em João, no capítulo 10, diz assim, versículo 11 em diante: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, sou conhecido por elas, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Gravemos bem esse versículo 17 e 18. Vou até ler novamente o 17. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Eu tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Este é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Mas uma divisão entre os judeus. Por causa dessas palavras, houve novamente outra divisão entre os judeus. E muitos deles murmuravam: ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês o escutam? Outros ponderavam: essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? O pastor conhece as suas ovelhas. E ainda temos mais dois textos, mas eu queria orar antes. Pai, nós te agradecemos por essa vontade, por estarmos reunidos aqui em teu nome, por ouvirmos a tua voz e queremos, Senhor, nos derramar diante de ti. Queremos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, os olhos do nosso entendimento,
sejam descortinados pelo poder do Teu Espírito operando neste lugar e em cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos crescer, avançar, sermos maduros, como diz a Tua palavra em Romanos. Eu oro para que vocês sejam maduros, que vocês cresçam e avancem. Pai, nós cremos nisso e pedimos que o Teu Espírito tenha total liberdade. Nós proibimos tudo aquilo que vem contra a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, queridos? Então, um texto muito interessante, onde, perdão, vou tomar água benta aqui, onde já sabemos que Jesus, qual a relação desse texto, né, com o texto que lemos de Filipenses, com o texto de Lucas, e ainda vamos ler mais dois textos aqui, onde, se eu e você, aliás, lemos João, né, perdão, Filipenses e João, vamos ler Lucas 6. Jesus, ele abre mão de toda a sua glória. Nós vimos aqui que ele não teve a usurpação, diz no original, mas aqui fala que ele não fez nenhuma diferença, que ele não fez em condição de igualdade. Jesus nunca pensou em tirar proveito da condição de ser igual a Deus. Mas ele abriu mão dessa condição e se tornou escravo quando ele se tornou humano. E permanecendo humano, foi uma hora para ele de grande humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente. E tendo também essa morte abnegada e obediente, que foi a pior maneira de cruz, Deus o exaltou. E aí vemos também aqui em João que Jesus só pôde fazer isso, ele era igual a Deus, ele abriu mão disso, e ele podendo ser algo que o ser humano não poderia, porque ele já era igual a Deus, e introjetado numa mentalidade dentro da religião, onde nós estamos aqui como humanos, nos esforçando para sermos espirituais, para um dia sermos aprovados por Deus. Temos falado aqui várias vezes, repetidamente, que isso é uma mentira. Nós já somos seres espirituais, já fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e estamos aqui aprendendo a viver de forma humana a vida que Deus tem para nós no Espírito. Aleluia. Amém? Então é uma outra perspectiva, é uma outra convicção. Eu não estou aqui vivendo uma crença de futuro. Deus não está no final da minha história, Ele está presente hoje. Ele está presente agora. Ele está presente a cada manhã, a cada respirar. Nós só o fazemos pela glória dEle habitando em nós. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, Ele está operando em mim e em você. Então por que passamos por algumas coisas? Porque não entendemos aqui que existe um princípio. Jesus fala, eu sou o bom pastor e morro pela minha ovelha. O que seria essa analogia? Entendemos nós que Jesus está falando aqui de um povo, de uma nação, no caso aqui os judeus, mas também está falando de, ele diz nesse próprio texto, há umas outras ovelhas que vocês não conhecem. Vai vir gente de outro lugar, mas elas ouvem a minha voz e me conhecem, e nós vamos fazer um só aprisco, apontando, graças a Deus, já para nós, os gentios. Vamos ler agora em Lucas capítulo 6, para que possamos avançar um pouco mais. Em Lucas, no capítulo 6, do versículo 27 em diante. Lucas capítulo 6, do versículo 27 em diante. Todos acharam? Ok. Lucas 6, 27 diz assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem aos que te odeiam. Abençoem os que te amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam ou caluniam. Se alguém bater numa face, ofereça-lhe a outra. Se alguém te tirar a capa, não impeça de tirar também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que vos amam? Até pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Faça-lhes o bem e emprestem a eles
sem esperar receber nada de volta. Ou seja, se eu empresto sem esperar nada de volta, eu não emprestei, eu dei. Amém? Porque se eu empresto sem esperar de volta, eu não estou emprestando, eu estou dando. Amém? Então fica aqui a dica, eu só empresto o que eu posso dar. Se eu não posso dar, eu não empresto. Fecha aspas. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. Porque Ele é bondoso para com ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. 38. Deem, e será dado a vocês. Mas vamos lá. Deem o quê? Ele está falando aqui de uma linha de raciocínio. Do que ele está falando, o texto está dizendo até agora? Sobre o que, irmãos? Perdoar. Sobre amor. Sobre aceitar o próximo. Sobre não impor limites e ir além do limite que você possa achar até mesmo justo ou correto dentro da sua percepção de justo ou de justiça que nós temos, e as nossas justiças são imundícias, diz a palavra, né? A nossa única justiça que presta é Jesus em nós. Ele nos fez justiça, glória a Deus por isso. Mas então, ele vem nesse contexto de perdão, de amar, e aí ele vem e fala assim, deem, e será-vos dado. O que será dado, então? Perdão, amor, aceitação. Será dado a vocês uma boa medida de amor, perdão, aceitação, recalcada, né, ou aqui em outros termos, calcada, de amor, perdão, sacudida e transbordante. Será dada a vocês. Porque na medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Uau! Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não vão cair os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por isso, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão, do olho do seu irmão. Encerrando o texto, ele diz em 43, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira as coisas más do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? E eu vos mostrarei. Com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Quem ouve e pratica é como o homem que, construindo uma casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha, no princípio, na base, na verdade. Quando veio a inundação, e ela vai vir, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces, ou na areia, como diz outra versão. E no momento que a torrente deu contra aquela casa, caiu e a sua destruição foi completa. Bem? Então aqui nós estamos vendo que este texto sempre foi usado, ou na maioria das vezes que nós frequentávamos, eu vou falar eu, mas pode ser só eu mesmo. A gente frequentava a igreja, então, e frequenta, porque nós somos a igreja, né? Acho que a gente ainda continua sem amém. Glória a Deus, você é uma igreja, sabia disso? Não? Você é a igreja do Senhor hoje. Glória a Deus. E claro que nós precisamos estar inseridos no corpo, por isso aqui estamos hoje. Então, quando nós vimos, esse texto era sempre usado por uma questão financeira, e de fato ele pode ser utilizado assim. Mas o texto em si está falando de forma muito prática, que está falando de julgamento, de condenação, de crítica, de você e eu não abrimos mão, talvez, da razão que eu e você às vezes podemos entender que temos. E se você for ver ali o texto, que significa a questão de
uma medida calcada ou uma medida recalcada. Por isso que a gente usa muito aquela pessoa é recalcada. Já ouviram essa expressão, né? O que é uma pessoa recalcada? Interrogação. O que é uma pessoa recalcada? Eu acho que é uma pessoa bem cheia, bem... Sim. Procurando lá até no dicionário, aqui eu acho que eu anotei, para garantir a capacidade máxima da vasilha que está sendo utilizado, se chacoalha essa vasilha, prensa, calca nela, aquilo que quer que se coloque nela, até que se derrame pelas bordas. Ok? Mas aí nós podemos entender que é através do uso de uma força, essa questão da recalcada, de calcada, né? Quando você está ali de uma forma exaustiva, forçando para que caiba mais. Agora, quando nós usamos o termo essa pessoa é recalcada, nós estamos usando geralmente por uma questão negativa, concorda? Dificilmente você vai usar essa expressão, eu nunca ouvi sendo usada por uma questão positiva. Aquela pessoa tem recalques. Ou seja, aquela pessoa está cheia. E neste caso, entendendo esse texto, ela provavelmente está cheia de mágoas, cheia de rancor, cheia de justiça própria, cheia de direitos, onde ela se acha a injustiçada, a perseguida, ou injustiçado, ou o que mais sofre, ou incompreendido, ou incompreendida. Aqui, graças a Deus, nós nunca passamos por isso. Mas tem muita gente que passa. E a palavra está dizendo que nós temos que avançar e entender que se Jesus, que tinha todas as condições, e ele era o único e verdadeiro Deus, ele abriu mão e não quis ter nenhum privilégio com o fato de ser igual a Deus, mas se torna humano. Se humilha na condição de criatura, uma vez que ele é criador. Vive a nossa própria vida aqui, abrindo mão de tudo, não usurpou ser igual a Deus, teve esse sentimento. E a Bíblia não dá uma sugestão, manda, tende em vós o mesmo sentimento. E aí então eu tenho que entender, atrelando ao texto que lemos, eu sou seguidor de Cristo. Ele fala, quem é ovelha, ouve a sua voz. Ele, como bom pastor que cuida de mim, falou, olha, o que eu faço, você vai fazer também. Você tem que obedecer o que eu falo. Então eu estou falando para você, cumpra o que eu estou te falando, porque você vai ser preparado para se tornar também um gerenciador de outras vidas. Uma pessoa que também vai influenciar a outros. A partir do momento que você e eu nos esvaziarmos. Assim como ele se esvaziou. E me parece que é uma condição meio que sine qua non, quando ele continua aqui em Lucas falando, não adianta você amar quem te dá tapinha nas costas. Geralmente, dependendo da situação, os que dão tapinha nas costas são os piores. Porque fizeram isso com Jesus. Hosana o que vem, Hosana o que vem. Quando foram para libertar, eles gritaram outra coisa, Barrabás. A mesma boca que gritou Hosana preferiu Barrabás. Crucifica Jesus. Então, não adianta a boca quando o coração está longe. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração não está perto. A palavra, ela nos ensina, ela nos vai confrontando a termos uma condição onde possamos perceber onde está de fato o nosso coração. Porque não é algo que vem de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora, porque a boca fala do que está no coração, querendo ou não, nós vamos expor o que está no nosso coração. E nós podemos tomar uma decisão todos os dias, inclusive hoje, de inclinar o nosso coração pelo poder do Espírito Santo, estarmos nessa condição de, como ovelha muda, Jesus foi a ovelha muda que se entregou ao matador, abriu mão de tudo por amor a nós. Jesus disse, não há maior amor do que esse, do que um amigo, alguém dar a vida em favor de um amigo. E ele deu em favor de mim e de você, de cada um de nós. Então nós precisamos compreender que ele espera que nós venhamos a ter essa boa medida. Nós não vamos conseguir ter essa boa medida se não for através deste processo. Então eu tenho que dar o que a quem? Deem e será dado a vocês. Dar o quê? Tudo que ele falou antes. A túnica se pedirem, a face se pedirem, o outro lado se pedirem, abrir mão da razão se pedirem. Perceba, não é ser tolo, não é ser bobão. Não, Jesus não era bobão.
Ok? Jesus nunca não teve atitude de tolo. Paulo ensina até a ser louco como os loucos para ganhar os loucos. Mas nem por isso ser trouxa. Tem uma diferença aí. Mas de entender que se aquela pessoa está demandando para comigo, o problema pode estar só nela, porque se eu reagir, também estará comigo. Percebe? Tem a ver com aquilo que está dentro de mim. A minha digníssima esposa vive a me dizer isso. O problema não está fora, não está no outro, é dentro. Tem a ver comigo. Não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o próximo. A gente vê no outro aquilo que nós não gostamos em nós e aquilo nós sabemos nomear facilmente no outro. Facilmente a gente consegue projetar aquilo. Eu não gosto disso, mas por quê? Porque provavelmente aquilo tem ressonância no meu caráter, na minha personalidade, em coisas que eu não gostaria de fazer. Como eu não consigo ainda esse processo interno de transformação, é mais fácil projetar no outro. Julgar, criticar. E ele fala, não julguem, porque vocês serão julgados. Então, olha só, esse versículo 38 é a chave. Deem-se-vos-á dado, boa medida daquilo que eu dou. Recalcada, vai ser bem forte, não recalcada pelo lado negativo, mas um recalque de amor. Eu vou estar transbordante, sacudido, vai ser, se de repente, Senhor, quanto mais eu amo, pior fica. Não, é que você está sendo sacudido. Para Deus colocar mais amor em você. Para Deus fazer mais a expressão do caráter dele em você e em mim. Para que possamos chegar nessa última medida de sermos transbordantes. Para que aí nós vencemos as etapas de começar a ter boas medidas. Começou a ficar bom. Mas Deus nunca tem limite. Aleluia. Deus é infinito. Ele é o amor. Então ele começa com boas medidas. Ele depois vai, olha, eu preciso dar uma sacudida que cabe mais. Senhor, o que está acontecendo? Cabe mais. Agora vem um aperto, cabe mais. Senhor, e é Deus agindo em mim e você para caber mais do que dele em nós. Até que transborde. Por quê? Olha o final do versículo. Porque com a mesma medida que você usa, também vai ser usado para te medir. Uau! Este é o final. Então, trazendo isso para o lado que geralmente é comentado, eu vou dar aqui uma finanças, então eu vou dar uma oferta porque eu vou colher. Vai colher, é princípio. Aquilo que você planta, você colhe. Mas com qual coração você e eu fazemos isso? Essa é toda a diferença. Porque Deus não aceita barganha. Deus não está à venda. Eu vou lá dar uma olhadinha para ver se Deus me abençoa. Que pena que um dia pensamos assim. Porque Deus vai nos abençoar de qualquer jeito. Quem sai perdendo somos nós, não é Ele. Ele não vai ser mais ou menos Deus se eu e você orarmos bastante. Ele é quem Ele é. Aleluia. Mas nós deixamos de ser quem devemos ser quando temos uma mentalidade equivocada da nossa identidade nele. E que a nossa identidade traz uma responsabilidade. Assim como Jesus é filho, nós somos filhos. E Jesus teve e nos mostrou que a responsabilidade é nos esvaziarmos em favor do outro. Viver a nossa vida focado num propósito. Qual é o meu propósito? Que nenhum se perca. Que nenhum se perca. É chegado o reino. Quando? Quando você chegou, o reino chegou. Onde você estiver, o reino tem que estar. Porque ele habita dentro de mim e de você. E aí o último texto está em Romanos, capítulo 13, 2 versículos. Romanos 13, versículos 7 e 8. Romanos capítulo 13, aqui que os irmãos abram, versículos 7 e 8. Aleluia. Diz assim, capítulo 13, versículo 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Mas se honra, honra. Versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo cumpre a lei. Uau! Eu não sei se você já tinha lido com esse entendimento, mas mediante aquilo que estamos falando, de abrir mão de si mesmo, de entregar, vimos aqui no texto anterior em João, que Jesus fala, ninguém, por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida. E porque eu entreguei, eu posso retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou de livre vontade. Quando nós queremos preservar a nossa carne, preservar a nossa alma,
resguardar a nossa psique, os nossos direitos. Nós estamos perdendo com isso. Por quê? Quem é de fato o justo juiz? Quando eu requeiro um direito meu em detrimento de outra pessoa, claro que nós estamos falando aqui de coisas intangíveis, provavelmente, não de coisas práticas. Né? Se alguém te lesou num negócio, é muito prático aquilo. Você tentou acordo, não deu, você vai ter que tomar uma providência. Você tem que defender a sua família, óbvio. Mas eu estou falando de questões de relacionamento. Porque Deus nos criou para relacionamento. E é onde nós somos mais afetados. É onde nós somos mais atacados. Porque o inimigo quer que nós venhamos a perder isso. E aqui temos que entender que existem pessoas que elas vão sempre se fazer impostas a nós. Elas não vão entender essa luz que talvez chegou pela graça de Deus a mim, a tantos outros que está chegando, e o Evangelho está sendo descortinado nesses últimos dias, porque a Bíblia diz que nos últimos dias a terra se encherá da glória de Deus, do conhecimento da glória de Deus. Então nós ouvimos tantas notícias ruins, parece que o inferno está avançando a laços largos, muito maior é o avançar e o crescer do conhecimento da glória e da vontade de Deus para nós neste tempo. Neste tempo é o que a palavra diz. Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da sua glória cobre a terra, aleluia. E nós vamos andar nisso. Então, mas há pessoas que às vezes o máximo que eu posso dar a ela é o imposto que ela cobra. Porque ela não quer ter um relacionamento comigo, e às vezes é melhor eu não ter com ela também. É só na base da imposição, porque me reconhece, sabe com quem você está falando? Eu tenho aqui alguns teologia, outras ias todas e etc. Amém. Eu queria ser simples e ter com você um relacionamento de irmão, mas está difícil. Abra, toma a túnica, pode levar a capa também, irmão, não tem problema. Você precisa ter razão? Eu deixo você ter razão. Jesus não quer saber quem tem razão. Aqui em tributo, tem que pagar alguma coisa para você, irmão? Estou te devendo alguma coisa? Não, aquela situação, pá, ou qualquer... Às vezes, eu ouvi uma frase que eu achei sensacional. Família é uma coisa muito linda, né? Muito bonita. No porta-retrato também. Mas família... Minha mãe é falecida e eu nunca me esqueci dessa frase, que nós vimos num filme, numa série americana, lá em 1900 e bolinhas. Mas dizia uma coisa: familiaridade gera desprezo. Quando eu sou muito familiar, estou muito próximo de uma pessoa, eu conheço, né, a cor dos puns da pessoa, eu conheço a maneira como ela reage, eu sei, isso aí não é o filho do carpinteiro? Não, isso aí não é filho do Josézinho? Do Zezinho ali, que a gente conhece, faz carpintaria, fundação das casas, não é ele? Familiaridade gera desprezo. Jesus não foi reconhecido. E ele falou, o profeta não tem honra na própria casa por causa dessa familiaridade. As pessoas não sabem separar o dom que Deus está usando naquele momento. O dom que eu digo não é apenas uma questão de profecia, mas a vida da pessoa é um dom. O mover daquela pessoa no espírito é um dom. Então há uma familiaridade que gera desprezo. E às vezes, na família isso é muito comum. As pessoas não dão crédito, ainda que passado o tempo, transformações tenham ocorrido, às vezes algumas grandes, outras não. Mas, então há os encontros de família. E eu vi uma frase muito interessante, me falaram assim, Sérgio, são só 2 horas. Fiquei pensando, quanto tempo dura um encontro de família? 2, 3 horas? Você não pode abrir mão do seu ego por 2, 3 horas? Em favor do outro? Ah, mas ele vai... Não interessa. Paga o tributo. Dá a ele tributo. Se temor, se tiver que ter receio, por exemplo, aqui eu entendo temor com relação à autoridade, ou à polícia, ou alguém que aparece, eu tenho que ter, esse temor não é medo, mas o respeito devido com a autoridade. Então, se eu tenho ali encontrado, hoje eu ouvi uma batida policial, quando eu estava vindo para cá, o guarda ali mandou baixar o vidro, eu, respeitosamente, e com temor, baixei o vidro, é óbvio. Ok, sim senhor, não senhor, e acabou. Temor a quem temor, mas aqui vai o nível mais alto. A quem honra. Honra.
O que é honra, irmãos? O que é dar a honra? É dar o melhor de você. É dar o melhor que eu posso doar. Olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Nossa, o mendigo! Ele foi honrado pelo poder do Espírito Santo que saiu de Pedro para levantá-lo e curar e mudar a vida dele. A quem honra, honra. A quantos talvez estão esperando que nós levemos a honra de conhecer Jesus Cristo? E nós estamos calados. Quantos talvez estão esperando o reconhecimento e nós estamos colhendo talvez aquilo que plantamos de não reconhecer pessoas que Deus colocou na nossa vida e achar-nos talvez um pouco melhores do que elas, ou mais entendidos, ou mais isso, ou mais aquilo. E aí você está colhendo exatamente, ao invés de ser uma medida calcada, transbordante de amor, você está recalcado. Eu estou recalcado. Porque acho que aquele lá nunca vai mudar, ou porque eu acho que aquele lá nunca me reconheceu, ou porque sei lá o que você pode achar. Aí o campo é infinito. Mas glória a Deus, porque Ele nos chama nessa tarde para pagarmos o que é devido e sermos livres enquanto fazemos isso. Porque Jesus pagou o que era devido. Era o preço por mim e por você, a morte e morte de cruz. Uau! Se Ele pagou esse preço, que é o maior de todos, quem somos nós para não pagar qualquer outro preço? Eu gostaria de convidar a mim e a você nessa tarde a vermos se tem alguma dívida em aberto. Será que eu tenho alguma dívida? Eu estou devendo algum imposto, algum tributo? Eu estou devendo respeito a alguém? Ou eu não entreguei a honra devida a alguém? Porque eu preciso estar nesse nível. Dar para receber boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Isso em todas as áreas da minha vida. Nas minhas emoções, na minha palavra, no meu trato, aonde quer que eu esteja. O Espírito Santo quer que eu seja transbordante da vida dele em mim. Amém? Gostaria que nós orássemos, e eu vou abençoar aqui você que está nos assistindo de forma online, para que depois aqui, fisicamente, nós possamos orar uns pelos outros. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo trabalhe na sua casa, na sua família e na sua vida. Que nessa semana o Senhor use dessa palavra, que você esteja livre, que você tenha em abundância para pagar, que você tenha amor em abundância, que você tenha honra em abundância, que você pague tudo que você precisa pagar, que o inimigo não tenha contra você nenhuma vantagem, porque ele não vai te amarrar em nome de Jesus. Você é livre, para a liberdade Cristo te chamou. Que eu e você aprendamos a nos despir do nosso ego, nos despir da nossa capacidade de não exigir privilégios como Jesus o fez, não o fez em Filipenses nos ensina. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê a paz. Que você avance no conhecimento e na experiência dessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus.